Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Bem-vindos ao nosso encontro, Luiz Sérgio. Na noite de hoje, estudo da obra Cascata de Luz. Chegamos ao 30º e último capítulo do nosso estudo, Agna. Boa noite, minha irmã. Chegamos. Boa noite, Alexandre. Boa noite, meus irmãos. Que Deus possa nos abençoar nesse último capítulo que chegamos aqui com a graça de nosso Senhor, né? Muito bom. Então, hoje o tema é... Deixa eu ler direitinho aqui para não... A árvore do Espiritismo. Esse é o capítulo que o Luiz Sérgio encerra essa obra. Então, faz a prece para nós, Agna. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, Jesus, nosso irmão, companheiro divino de todas as horas. Agradecer pela oportunidade bendita que tivemos de estudar essa obra maravilhosa e estarmos aqui para este último capítulo, com muita alegria e muita satisfação de estarmos encerrando essa obra que o nosso irmão Luiz Sérgio nos trouxe. Que Deus o abençoe, esse irmão querido, que ele possa sempre nos trazer mais informações, nos ajudar a seguir para iluminar o nosso caminho nessa longa estrada que temos que percorrer. Obrigada, Senhor. Abençoe a todos que estão aqui conectados conosco e que possamos ter um belo estudo e encerramento dessa obra. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, Agna, esse livro, ele chegou para nós em 1995. Ele foi psicografado em 1993. Ele chegou exatamente depois do Deixe-me Viver. Deixe-me Viver foi um best-seller. E ele antecede outro best-seller, que é o Na Hora do Adeus. Que os 3 livros mais vendidos do Luiz Sérgio é o Na Hora do Adeus, o Deixe-me Viver e O Mundo que eu Encontrei, que é o primeiro livro do Luiz Sérgio. E aí, nessa sequência de capítulos que o Luiz Sérgio nos trouxe aí ao longo dessa obra, a gente estudou sobre a doutrina espírita, sobre como estudar a doutrina, sobre a importância de buscar as obras básicas, como manusear as obras básicas para que o assunto fique bem ratificado. E aí, em determinado momento lá da introdução desse livro, na mensagem aos leitores, é falado que esse livro é para os jovens são. Eu falei, nossa, mas será que não é meio pedante a gente entender esse livro como um livro para os jovens são e os outros livros que falam da droga para os jovens doentes? Mas a sanidade, né, esse são aqui que o Luiz Sérgio emprega, não é no sentido do jovem salvo, do jovem que já está com sua senda evolutiva muito bem encaminhada, mas sim são no sentido do jovem que tem mente, que tem cabeça suficiente para estudar a fundo a doutrina espírita, buscando lá na fonte cristalina, que são as obras básicas. Então, quando a gente chega ao final desse capítulo, né, que a gente vê lá ele afirmando que a doutrina espírita é essa cascata de luz, a gente chega ao final da obra com o pensamento de que aquela impressão que se pode ter tido lá na introdução, ela é plenamente desfeita. Feito esse preâmbulo, a palavra está com você, minha irmã. Pois é. Esse capítulo aqui, que vem fechando esse livro, né? Muito interessante, que vem falando da árvore do Espiritismo.
O Luiz Sérgio, ele volta lá para o Educandário e vai ter a última aula, lá na ala 33, né? Tomás o chama para essa ala, né? Ala 33, 33, a idade de Cristo, né? E ele vai passando e vendo as fotos, vai aparecendo a imagem, né? Os retratos das grandes figuras do cristianismo, da doutrina espírita, e, e ali ele para, né? Ele fala que parou em frente à imagem de Allan Kardec e faz uma oração por todos nós espíritas, né? Ele pede para que nós espíritas possamos realmente nos tornar humildes, né? Nos tornar humildes, deixar o homem velho para trás, deixar o egoísmo e o orgulho para trás e ser realmente humilde, ser pobre de coração. E ele continua, né, começa a falar do cristianismo, começa lá o cristianismo, a decadência do cristianismo de Leon Denis, ele vem falando, né, ele dá uma pincelada, que o cristianismo, ele é uma árvore frondosa, continua sendo a árvore frondosa, sempre foi, só que ele foi o quê? Ele foi muito enxertado, ele foi muito decepado, foi cortado, foi mutilado pela igreja, né? Pelas pessoas ditas cristãs que mataram, que perseguiram, que queimaram na fogueira em nome do Cristo, né? E assim ele pensa, né? O Luiz Sérgio fala que nós espíritas também temos que ter o cuidado para não fazermos a mesma coisa que a doutrina espírita, né? Que é essa fonte cristalina que nós recebemos, e para não enxertarmos coisas que não é da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela não tem ritual, ela não tem sacerdote, ela não tem imagem, não usa vela, não usa roupa branca, não tem nada de material, nós não temos expressões materiais. A nossa expressão é espiritual, é a prece, é o estudo, é o coração. O nosso escudo é o coração, né? Ele diz: nós não temos amuleto, o nosso escudo é o coração cheio de amor, de fé, né? Não que nós estamos aqui condenando ninguém, né? O Luiz Sérgio diz que nós temos que respeitar todas as religiões, que todo aquele que ama a sua religião e acredita na sua religião tem que respeitar as outras. Então, nós, como espíritas, nós temos que respeitar as outras religiões, porque nós amamos a nossa religião e acreditamos na nossa religião, né? Então, não Ele temos chega a nada falar de isso, né, prejudicar Agnes? ninguém. Ele coloca uma frase assim: quem ama a sua religião, naturalmente respeita as outras religiões. Respeita as outras religiões, porque todas as religiões são importantes, né, Alexandre? Cada um está na sua fase, está no seu momento, né? Mas o importante, lá no livro, lá na introdução, nos prolegônios, né, do Livro dos Espíritos, diz que no futuro todos os homens vão ser abrigados pelo mesmo edifício, mas não é o edifício do espiritismo. Não é que todo mundo vai se tornar espírita, mas todo mundo vai estar no mesmo edifício do amor e da caridade, né? É isso que é importante. É praticando o amor e a caridade, amando o próximo, praticando a caridade, é que nós vamos evoluir, vamos nos tornar pessoas melhores e espíritos melhores, né? Independente de qualquer religião que a gente faça parte, de qualquer credo. Não adianta eu falar que eu sou espírita e ser uma pessoa que não pratica a caridade,
que não procuro melhorar, se me tornar humilde, né? Me tornar uma pessoa cada dia melhor, deixar as minhas coisas ruins do passado para trás e me tornar uma nova pessoa, com a nova vestimenta, aquela vestimenta branca do espírito, né? Aquele espírito alvo, a alva branca como a neve, como tem uma música, um hino evangélico que fala alvo como a neve, quer dizer, alvo o espírito, né? O espírito se tornar alvo como a neve, né? E com isso só através da reforma íntima, do auto-melhoramento. E só vamos conseguir isso como? Através da prática da caridade, né, Alexandre? Isso E aí mesmo. ele continua aí passando, os livros vão sendo expostos e começa a passar o Pentateuco, né? Que é engraçado, que eu nunca tinha nem pensado assim, que o Pentateuco não foi escrito por Kardec, né? O Livro dos Espíritos, depois veio o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Eles foram ditados pelos espíritos superiores, né? E o Kardec simplesmente codificou esses livros, que se tornaram a base da doutrina espírita. Agora, Kardec, quais foram os livros que Kardec escreveu, né? É o que é Espiritismo, E né? obras póstumas. Introdução ao estudo espírita e o principiante espírita, que ele está falando aqui, e obras póstumas, que foi anotações que Kardec deixou, né? Apontamentos seus, que foi publicado depois da morte do Kardec em 1890. Então, essas obras foi Kardec que escreveu. Mas A revista espírita também, né, Agnes? Oi? A revista espírita As também. revistas, claro, a revista espírita, sim, mas eu estou falando dos livros, né? Porque muita gente acha que o Kardec é que escreveu os livros, a obra básica da doutrina espírita, e não foi, né? Kardec foi apenas o grande, né? Apenas não, foi o grande codificador, fez um trabalho belíssimo e com muito amor, com muito dentro de disciplina, dentro de uma metodologia científica muito grande, para conseguir deixar a base da doutrina espírita bem solidificada, né? E se existe coisas que não condiz com a doutrina espírita, não é culpa da doutrina espírita, é culpa nossa, dos espíritas mal formados, né? Dos espíritas que querem colocar coisas, enxertar coisas que não são da doutrina espírita. Pode falar, Alexandre. Então, Agnes, assim como após a vinda do Cristo, os ensinamentos tão sublimes do Divino Mestre, que representam a segunda revelação da lei de Deus para nós, foram deturpados, né? Os espíritos têm essa preocupação de nós deturparmos também a doutrina espírita. E uma chance disso acontecer é quando a gente faz com que prevaleça as opiniões pessoais, né? Os personalismos, as vontades. Isso aqui é meu, eu faço do meu jeito, vai ser dessa forma. E aí você começa a emitir opiniões muito pessoais em cima de assuntos trazidos pelos espíritos. Então, essa é uma chance da gente incorrer no mesmo erro que talvez nós, né, já tenhamos praticado no passado, quando fazíamos parte, né, dessa estrutura religiosa que trouxe tanto sofrimento, né? Foram séculos de poder, de domínio, de perseguições, de dor, de sofrimento, quando, na verdade, a mensagem do Cristo
é a mensagem do amor a Deus, do amor ao próximo, como a pessoa ama a si própria. Então, nós temos que ter muito cuidado na doutrina espírita. Nós temos que ter muito cuidado, por exemplo, nós estamos aqui numa live, né? A gente estuda o tema, a gente, enfim, a gente se prepara, porque a gente não se sabe o alcance desse vídeo singelo que nós fazemos aqui, quantas pessoas vão assistir e quantas pessoas vão absorver aquilo que aqui está sendo ministrado. Então, onde quer que a gente esteja, que a gente tenha muita responsabilidade. As pessoas, os grupos, as instituições se fortalecem através da união. Não existe melhor forma de fortalecimento que não seja nós nos unirmos. E nós nos unirmos não é necessariamente criar uma uniformidade de ações. O passe vai ser só assim, a prece vai ser só assim, a reunião pública vai ser só desse jeito. O curso, não é nada disso. Essa união é uma união fraternal, onde nós vamos nos unir com o propósito de consolar as pessoas. O tempo que se gasta criticando alguém, criticando uma instituição, criticando seja qual for a instituição, é um tempo que nós poderíamos estar empreendendo para atingir um número maior de pessoas, para verdadeiramente levar a consolação para as pessoas. Então, zelar pela doutrina espírita, zelar por essa cascata de luz que está à nossa disposição, é a responsabilidade dos trabalhadores da última hora. É a nossa responsabilidade enquanto espíritas, enquanto dirigentes de casa espírita, enquanto palestrantes, enquanto comunicadores através das nossas lives. E assim, mais do que falar sobre a doutrina espírita, o mais importante é nós vivermos como espírita. Lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem a lição, né, que fala sobre os bons espíritas. E aí vai enumerando lá uma série de ações que o bom espírita, né, deve empreender, se esforçar para querer cumprir aquilo ali. Então, assim, muitas pessoas têm medo de se tornarem espíritas. Fala assim, não, é muita responsabilidade. Mas a partir do momento que nós temos o conhecimento, você se declarando espírita ou não, você frequentando a casa espírita ou não, você é detentor de uma verdade e a sua responsabilidade já é imensa. Então, eu não posso, por exemplo, ler as obras do Luiz Sérgio, que é uma obra que traz para a gente o mal da droga, o mal do álcool, o mal do fumo. Eu não posso ter tido contato com o livro do Luiz Sérgio um dia, pegar esse livro, trancá-lo num cofre e falar, eu não sou espírita, posso continuar bebendo à vontade, porque é como se eu não tivesse lido aquilo ali. Não tem como. Como é que você vai apagar da sua memória? Não tem jeito. Aquilo ali está gravado no seu ser. Então, nós não temos que ter medo dessa responsabilidade, não. Nós temos que abraçá-la, porque a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. A vida aqui na Terra ela é muito transitória. Ela só é transitória. Encerra esse ciclo, retornamos à pátria espiritual e um dia voltamos para uma nova existência com prazo de duração também. É como se fosse um estágio programado. Então, nós temos que viver nossas vidas aqui na Terra, usufruindo do que a Terra nos oferta, mas com a responsabilidade e entendimento de que a nossa verdadeira vida é a eternidade, é a vida espiritual. Então, tudo que nós temos que construir nessa vida tem que servir para a nossa vida lá no plano espiritual. Na Terra, quando eu reencarnei, eu construí milhões em bens materiais. E em virtude, quanto você conquistou?
O que você construiu? Os milhões você não vai poder utilizar lá no plano espiritual, mas as virtudes que você adquiriu, essas vão ser muito úteis. Ah, não construí virtude nenhuma, então seus milhões não valeram de nada. Isso mesmo. E o Luiz Sérgio nos fala aqui, né, que o espírita, ele não pode realmente beber, nem fumar, nem mexer, nem fazer uso de drogas nenhuma, porque ele tem que estar lúcido, né? Lúcidos. Nós temos que estar lúcido para podermos ser verdadeiramente espírita. O Luiz Sérgio, ele é de humildade muito grande, né? Ele vem falando que ele trouxe essas obras dele, né? Essas obras dele é um raiozinho de sol perto da cascata de luz, né? Mas quão é importante esse raiozinho de sol, né? Para nós, para quem está nas trevas, para quem está perdido no álcool, para quem está perdido nas drogas. O nosso irmão Luiz Sérgio, com seus companheiros, tanto que ele tem ajudado a essa moçada nova, a moçada toda aí que está aí, né? Para a gente que as pessoas, os jovens, nós já fomos jovens, né? Sabe o quanto que é difícil ser jovem, principalmente no mundo materialista, onde o mundo está assim. Vamos plagiar aqui Raul Seixas, né? Escancarado, com a boca cheia de dente, chamando os jovens para as coisas do mundo, né? Para as facilidades, para os prazeres, para as drogas, para o sexo. Então, o Luiz Sérgio vem aqui lutando juntamente com os raiozinhos de sol para ajudar essa moçada e trazer essa moçada para Deus, para Jesus, né? E mostrar que o caminho não é esse, o verdadeiro caminho da felicidade é o caminho que leva a Deus. Então, a obra do Luiz Sérgio, apesar de ficar falando aqui que é uma... Como é que ele fala aqui? Cadê? Somos uma doutrina... Não, aqui já falou, né? Eu sei que aqui na frente, eu não sei onde que ele fala que ele não é nada frente à grande obra da doutrina espírita, o clássico da doutrina espírita. Muito pelo contrário, né? O trabalho dele é muito importante perante a juventude. O trabalho do Luiz Sérgio, ele trouxe muita ajuda a muita gente. Quantas pessoas, quantos jovens, quantos abortos, quantos suicídios, né, foram evitados devido à obra do Luiz Sérgio. Né? Aborto, suicídio, várias coisas. E outra coisa que eu achei interessante também, que ele veio falando, né, que a primeira árvore foi recebida por Moisés, né, que é a primeira revelação. A segunda árvore foi plantada por Jesus, essa árvore frondosa, que é a árvore do amor, que Deus deu e está dando sempre deu bons frutos, só que foi muito aviltada, vamos dizer assim, né, por nós mesmos, que naquela época quantas pessoas em nome do Cristo, a gente mesmo, lá naquela época, a gente matou, a gente destruiu, né? A gente fica falando a igreja, mas quem que era a igreja naquela época? Somos nós que estamos aqui hoje tentando levantar templos, né? Nós fomos destruidores de templos, hoje estamos aqui sofrendo para levantar os templos espíritas. E a terceira árvore, a semente da terceira árvore recebida por Kardec, que foi muito bem semeada, muito bem adubada, e essa árvore também da doutrina espírita, como a árvore do cristianismo, é uma árvore muito frondosa, e que os espíritas receberam na mão, né? E todos nós, como espírita, temos responsabilidade por essa árvore, que é a árvore do espiritismo. Né? Não é, Alexandre? Eu ia chamar você de Allan Kardec, não é?
quase a mesma coisa, só faltou os Ao cabelos. longo desse livro, você me chamou de Luiz Sérgio. É. Chamou. Olha, você está ofendendo Agora eu estou todo querendo mundo chamar de aí, Allan viu? Kardec. Não é Allan Kardec. Mas, Agnes, Então, a gente tem que ter. Nós somos, assim, os guardiões dessa doutrina, dessa cascata de luz, e temos por obrigação não deixar que criem enxertos que não faz parte dessa doutrina cristalina, dessa cascata de luz que é a doutrina espírita, né? Essa árvore do espiritismo que foi codificada, plantada e bem sedimentada por Allan Kardec. Pode isso. falar aí mais Eu você. ia falar que a humildade do Luiz Sérgio, né? É muito Que humilde. eu acho o Luiz Sérgio um espírito extraordinário, que a linguagem simples dele, ele fala que não tem pretensão nunca teve pretensão de ser um escritor espírita, de ser um repórter, ele apenas queria consolar os que aqui ficaram com as mensagens que ele trazia, e que isso essas mensagens se tornaram nos livros que aí estão, e hoje já são aí 40 livros que ele nos traz nesses 48 anos que ele está no plano espiritual. Mas aqui no finalzinho, ele reencontra o espírito palário. Esse espírito, ele é muito importante para o Luiz Sérgio. Por quê? Porque é como se fosse o diretor de tudo que o Luiz Sérgio faz com a permissão do palário. E aí, a dona Irene, ela sempre teve, assim, ela sempre gostou de usar pseudônimos. Igual a gente vê aqui, Aldi Sulis, Alta de Souza. Lá no Driblandador, a gente vê o Candango, que era o Juscelino Kubitschek. E tem outros pseudônimos que se usa aí. Mas o Palário, meu irmão, o Palário é o Emmanuel. É o espírito responsável pela evangelização, para cuidar dessa árvore do espiritismo. É o Emmanuel, que se comprometeu há 2000 anos atrás. Então, aqui ele direciona o trabalho do Luiz Sérgio, ele que falou, agora a pesquisa é em tal tema, o livro vai falar, você vai trabalhar com as crianças abortadas, enfim. E aí tem uma fala aqui do Palário, no final, eles saem com aquela amizade deles, né? O Luiz Sérgio enlaçando o Palário com um abraço. E aí o Luiz Sérgio sobe no sicômoro, que é o que o Zaqueu subiu, né? E o Palário, desce daí, Luiz Sérgio, que eu não sou Jesus. Ele, eu também não sou Zaqueu, mas... E aí o Palário faz uma fala muito bonita que eu queria ler aqui, Agnes. Pode ler. Ele fala assim, Luiz, existem os que seguem e os que param. Os que dizem, não tenho nada com isso. E os que se sentem responsáveis por tudo e por todos. Os que só sabem criticar e os que estão presentes no sofrimento que hoje invade a Terra. Os que não matam esperanças, que não fazem mal a ninguém, e aqueles que só criticam e maltratam. Os que são covardes, por isso contra a caridade, e os que se ocupam com o sofrimento alheio. Há também os que procuram os livros doutrinários e os que os ignoram, porque os levam à verdade. Os que seguem e seguem, buscando sempre aprender, e os que julgam que tudo sabem. A vida é uma estrada de quilômetros e mais quilômetros, mais do que suficientes para dividir os homens em duas categorias: os que seguem e os que param. Nosso estudo do Cascata de Luz vai parar por aqui, porque nós chegamos ao fim da nossa obra.
Mas eu queria muito agradecer todos vocês que estiveram conosco. Foram aí alguns meses, quase 8 meses, né, que nós estivemos aqui. Agradecer a companhia da minha irmã Agna. Há muito, eu queria muito fazer uma live com ela, que é uma pessoa, assim, uma irmã querida, que eu amo muito, que a gente já tem aí décadas de jornada no trabalho da Casa Espírita. Fiquei muito feliz por sua companhia, minha irmã. E eu só tenho a agradecer esse presente, que foi ter a sua companhia durante esse estudo dessa obra maravilhosa. Eu que agradeço a oportunidade, Alexandre, ter a sua companhia. Você sabe que nós somos irmãos de séculos, né? De caminhadas aí. E que nós estamos seguindo juntos há muito tempo. Não é dessa vida, não, né? Porque o amor de irmão que nós temos um pelo outro é assim, só pode ser coisas de outras vidas que já vêm, né? Você Alimentado em sabe muitas que existências, né? muitas existências mesmo. Então, eu agradeço muito, primeiramente, a Deus pela oportunidade e a você. E agradeço a todos que nos acompanharam aí, que foi muito boa essa obra. Eu não tinha, essa obra especificamente do Luiz Sérgio, eu não tinha lido, e uma obra assim muito boa, muito esclarecedora. Ele trouxe muitas informações importantes, né, para nós, para todo mundo. Então eu agradeço assim de coração, gratidão sempre. Obrigada, viu? Eu que agradeço e agradeçamos ao Luiz Sérgio por ter tido o Principalmente. trabalhão de também agradecer a dona Irene Pacheco Machado, hoje no plano espiritual, que serviu de medianeira para o Luiz Sérgio trazer essas informações para todos nós. Vamos fazer nossa prece, então? Vamos. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, neste momento, Senhor Jesus, ao encerrarmos a nossa live, também encerramos esse ciclo, esse estudo da obra Cascata de Luz. Agradecemos, Mestre amado, a companhia das pessoas que todas as semanas nos assistem ao nosso estudo, sempre participando. Agradecemos, Senhor, a companhia dos espíritos amigos que nos assistem nessa atividade. Agradecemos, Senhor, todas as bênçãos que recebemos, todo o amparo. Abençoe os lares representados aqui, Senhor, e que possamos, já na próxima semana, sob as tuas bênçãos, Mestre amado, iniciar um novo ciclo, um novo estudo. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Ok, pessoal. Obrigado a todos. Semana que vem estaremos juntos com uma nova obra. Surpresa. Acompanhe aí pelo Face. Tenham todos uma excelente noite, um grande abraço e muita paz. Grande abraço, boa noite a todos. Fiquem com Deus.